Eu sou o Dr. Lucas Lisboa Rodrigues, da LLR Advocacia. Hoje vamos resolver uma dúvida que afeta diretamente o caixa e o planejamento de muitas empresas em 2025, escolher entre lucro real e lucro presumido. A decisão parece contábil, mas é estratégica, e tem base legal muito clara. Imagine 3 cenários. Primeiro, comércio com margem bruta de 18% e despesas operacionais de 7% da receita. No lucro presumido, a empresa paga imposto de renda e contribuição social ainda que o lucro efetivo fique espremido. No lucro real, ela tributa o lucro que realmente obteve e ainda pode aproveitar créditos de PIS e COFINS sobre as compras, reduzindo a carga sobre o valor agregado. Segundo, serviços de consultoria com margem alta, porém poucos insumos. Nesse perfil, o lucro presumido costuma ser mais eficiente, porque a base presumida de 32% e o PIS e COFINS cumulativos, em geral, resultam em carga menor do que no regime não cumulativo. Terceiro, empresa cíclica que projeta trimestres negativos. No presumido, haverá imposto de renda e contribuição social sobre uma base calculada a partir da receita, mesmo com prejuízo contábil. No lucro real, é possível compensar prejuízo fiscal e base negativa de contribuição social, limitado a 30% do lucro do período, reduzindo a tributação. Riscos comuns: ignorar regimes monofásicos de PIS e COFINS que mudam completamente a conta, esquecer o adicional de 10% do imposto de renda quando o lucro excede o limite mensal, perder o prazo de opção pelo regime, e sofrer glosa de créditos de PIS e COFINS por falta de lastro documental. Qual é a base legal que sustenta essas escolhas? O conceito de lucro real vem do Decreto-Lei nº 1598, de 1977, e é regulamentado pelo Regulamento do Imposto de Renda de 2018. A apuração anual ou trimestral e o adicional do imposto de renda estão tratados no Regulamento do Imposto de Renda de 2018 e, especialmente, no artigo 3º da Lei nº 9.249, de 1995, que fixa a alíquota básica de 15% e o adicional de 10% sobre a parcela do lucro que excede R$ 20.000 por mês de apuração. A contribuição social sobre o lucro possui regra geral de alíquota de 9%, conforme a Lei nº 7.689, de 1988. No lucro presumido, os percentuais de presunção para o imposto de renda, 8% para comércio e indústria, 32% para serviços em geral, 16% para transporte de cargas, entre outros, e para contribuição social, 12% para comércio e indústria e 32% para serviços, estão no Regulamento do Imposto de Renda de 2018, especialmente nos artigos 591 e 592. O limite de receita para optar pelo presumido, em regra até R$ 78 milhões no ano calendário anterior, e as vedações, como instituições financeiras, factoring e quem aufere lucros no exterior, decorrem dos artigos 13 e 14 da Lei nº 9.718, de 1998, e do próprio Regulamento do Imposto de Renda. Sobre PIS e COFINS, no regime não cumulativo, com possibilidade de créditos sobre insumos essenciais, aplicam-se a Lei nº 10.637, de 2002, e a Lei nº 10.833, de 2003. Já o regime cumulativo, sem créditos, segue a Lei nº 9.718, de 1998. O conceito de insumo foi pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, no recurso especial número 1.221.170, do Paraná, considerando essencialidade e relevância para a atividade. E atenção, o Supremo Tribunal Federal, no recurso extraordinário número 574.706, definiu a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, o que impacta projeções e recuperações. A forma de opção pelo regime vale para todo o ano calendário e se concretiza com o pagamento do primeiro DAF no regime escolhido, por trimestre no presumido, ou por estimativa mensal no real anual, conforme o Regulamento do Imposto de Renda de 2018 e a Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil número 1700, de 2017. No lucro real por estimativa, é possível suspender ou reduzir as antecipações com base em balancetes regularmente escriturados, nos termos da Lei nº 9.430, de 1996, e do Regulamento do Imposto de Renda. A compensação de prejuízo fiscal e base negativa de contribuição social é limitada a 30% do lucro do período, segundo os artigos 15 e 16 da Lei nº 9.065, de 1995, e o Regulamento do Imposto de Renda. O que isso significa na prática? Regra geral por perfil: comércio e indústria com custo de mercadorias elevado e baixo valor agregado tendem a performar melhor no lucro real, porque o PIS e a COFINS não cumulativos, em alíquota conjunta de 9,25%, incidem sobre o valor agregado e os créditos sobre compras aliviam a carga. Além disso, imposto de renda e contribuição social recaem sobre o lucro efetivo, não sobre uma presunção.
Já serviços com poucos insumos e margem alta, via de regra, se beneficiam do presumido, pela base de 32% e PIS e COFINS cumulativos de 3,65%. Exceções aparecem quando há despesas dedutíveis relevantes, prejuízos a compensar ou créditos significativos decorrentes de terceirização ou de insumos essenciais reconhecidos pela jurisprudência. Em empresas com alta volatilidade ou perspectiva de prejuízo, o lucro real evita pagar imposto de renda e contribuição social sobre lucro presumido e permite o uso do estoque de prejuízo, observando o limite legal de 30%. Sobre o adicional do imposto de renda, se o lucro trimestral excede R$60 mil, equivalentes a R$20 mil por mês, incide adicional de 10% sobre o excedente, previsto no artigo 3º da Lei nº 9.249, de 1995. Esse ponto pode levar à carga efetiva no lucro real e também no presumido quando a rentabilidade é muito alta. Regimes especiais de PIS e COFINS, como monofásicos e substituição tributária, mudam a dinâmica de créditos e podem inverter a vantagem de um regime para outro. A Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil nº 1911, de 2019, e as leis nº 10.637, de 2002, e nº 10.833, de 2003, detalham hipóteses de crédito e vedações. Em termos de tática, recomendo simulações trimestrais com 3 cenários: base, otimista e estressado, considerando margem bruta, despesas dedutíveis, créditos elegíveis de PIS e COFINS, impacto da exclusão do ICMS da base, adicional de imposto de renda e a compensação de prejuízos. Valide tudo com a escrituração contábil digital e a escrituração contábil fiscal, e com a EFD Contribuições. Para fluxo de caixa, no lucro real por estimativa, utilize balancetes de suspensão ou redução para evitar antecipações excessivas. No presumido, planeje caixa para pagamentos fixos sobre a receita, inclusive em meses fracos. Em compliance, mantenha a documentação robusta que comprove a essencialidade dos insumos, à luz do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para evitar glosas, e monitore decisões do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça que afetem créditos e bases. Tese central: escolha o regime olhando a estrutura de custos, o potencial de créditos de PIS e COFINS e a volatilidade do resultado, não apenas a alíquota nominal. Caminhando para a decisão, um checklist objetivo ajuda: margem bruta, despesas dedutíveis, créditos de PIS e COFINS e eventuais regimes monofásicos, projeção de lucro ou prejuízo, impacto do adicional do imposto de renda, limites e vedações legais, inclusive o teto de R$78 milhões para o presumido. Quanto ao prazo e forma de optar, a opção vincula todo o ano e se materializa no primeiro pagamento conforme o regime escolhido, amparada pelo Regulamento do Imposto de Renda e pela Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil nº 1700, de 2017. Se perder o timing, não há troca no meio do ano, salvo hipóteses legais específicas. Resumo estratégico: comércio e indústria de baixo valor agregado tendem a ganhar no lucro real, serviços com poucos insumos costumam performar melhor no presumido, empresas com prejuízo ou alta volatilidade favorecem o real, e tudo deve respeitar as vedações e o limite de receita do presumido. Recomendação prática: antes do primeiro DARF de 2025, rode simulações com 12 meses de dados e 3 cenários. Se optar pelo real anual, avalie mensalmente balancetes de suspensão ou redução para ajustar o fluxo de caixa com segurança. Aviso legal essencial: este conteúdo é informativo e não substitui uma consulta jurídica individualizada. Cada caso exige análise técnica específica, à luz da legislação aplicável e da documentação fiscal da sua empresa. Agora, convido você ao debate. Deixe nos comentários dúvidas gerais sobre lucro real e presumido ou temas que gostaria de ver aqui no canal. Eu sou o Dr. Lucas Lisboa Rodrigues, da LLR Advocacia. Obrigado pela audiência e até o próximo vídeo. Na descrição, você encontra informações de contato do escritório e materiais de apoio.